Boa noite, rapaziada. Eu sou o Bomba. Esse é mais um vídeo. Pega aí, teu copo com água que tá na hora. Eu tô um pouquinho rouco, mas vamos lá. Eu estava assistindo agorinha um vídeo do Forever e alguns desenhos desde a década de 50 já refletiam a realidade da natureza das pessoas do outro sexo. Ou seja, coisas que o Nessahan não há tanto tempo veio trazer pra gente, já era uma coisa conhecida e era uma coisa assim, visceral já nesse tempo. Então o comportamento delas sempre foi do jeito que a gente vê. Então, porque às vezes a gente pensa, não, de antes era diferente. Não, não era. Tinha até é porque tinha freios e contrapesos. Mas caso contrário, as ações delas seriam exatamente iguais às de hoje, se tivessem oportunidade. Então, eu consegui ver dois pontos, duas reflexões. Recomendo vocês depois vão lá no canal do Forever e assista o vídeo. Então vamos direto ao que interessa. Era sobre alguns desenhos que mostravam a frustração de quando algum personagem tentava arrumar uma namorada, o que acontecia. Então duas histórias que ficaram mais, que o Forever mostra com mais, assim, que ele foca mais, é uma do Tom e Jerry e uma do Gaguinho, aquele porquinho da série Tiny Toons. Então, sendo que o Tom, da dupla Tom e Jerry, ao tentar arrumar uma namorada, nesse desenho ele é humilhado por um rival rico, que não tem esforço nenhum para conquistar as coisas que ele deseja, né, da garota. Então quer dizer que o Tom, que era um gato comum, pobre, ele representa o homem comum, que não é rico, que não é destacado. O gato rico, né, obviamente, representa o homem rico, ou que tem algum destaque, ainda naquela época. Após o Tom sofrer diversas humilhações, ele ficou à beira do auto-churrascamento. Começou a beber demais. Lá no desenho eles mostram ele bebendo leite, né, porque ele é um gato, né? Mas aquela simbologia significa o homem que se perde nas bebidas, né, ou talvez até em vícios piores, por causa de um amor fracassado, mal correspondido, ou que foi enganado de alguma maneira. E então ele está na linha do trem, aguardando o pior acontecer. E o amigo dele, que tanto lutou por ele, para tentar evitar o pior, né, no caso, para que ele se valorizasse, entendesse que não valia a pena. Eu estou resumindo, né, mas depois eu volto nesse tema. O amigo dele, o Jerry, no final, observando o amigo perto do auto-churrascamento, ele fala o seguinte, de que pena que o amigo dele não tem a mesma sorte que ele, porque a mulher dele, a ratinha, né, já que o Jerry ele é um rato, a ratinha, ele mostra a foto, né, aquela sim amava ele de verdade, com toda a força do coração e da alma dele. E aí na mesma hora passa um carro também, onde a ratinha também está casando, ou seja, o Jerry também estava tomando, né, bolada nas costas. A lição daquele momento é: os caras acham que a honradinha deles é melhor. A que não presta é a dos outros, agora a dele não. A dele é diferente, é especial, porque as pessoas elas têm uma tendência de achar que são especiais. Eu também faço isso em alguns aspectos, mas no aspecto do relacionamento, o cara tem uma mania de achar
que ele encontrou a pessoa certa. Ele acredita nisso. E naquela época já mostrava que isso não era verdade. Então são desenhos que foi feito em 1950. Naquela época, a hipergamia já cantava, né? Nesse caso, do gato, né? O gato Tom foi preterido por um gato rico. E na segunda história é do porquinho lá, o Gaguinho, daquele desenho do Pernalonga, que queria namorar a porquinha e ela nunca tinha dado importância, assim, não gostava dele. Quando ele chegou lá, ela comprou um monte de presente, né? Igual todo bom betoso faz. Quando chegou lá, que ela viu a cara dele, cara, ela fez uma cara de nojo. Pensa no nojo que ela sentiu. Mas aí, quando ela viu que ele trazia presente, que era coisas que era do interesse dela, aí ela foi atrás dele. Louca para poder... Aí mentindo, né, para ele que gostava dele, que tal, não sei o quê. Mas porque queria as coisas que ele tinha. Quando ele pediu ela em casamento, ela foi zombar dele, entendeu? Então ele também chegou a amarrar uma corda numa árvore para fazer vocês sabem o que, né? O auto-churrascamento. Só que por uma falta de sorte dele, ou por sorte, né? Na verdade é por sorte. A armadilha quebrou e ele só deu um desmaio. E nesse desmaio ele teve um sonho, onde que no sonho ele casava de fato com a amada dele. Só que após casar, aquela que era toda bonitinha engordou, ficou aquela coisa preguiçosa, não ajudava nada, e ele só arcando com as responsabilidades, lavando para ela, cozinhando, cuidando de filhos, um inferno mesmo. Quando ele voltou à tona, quando ele acordou daquele sonho, que ele viu que não tinha casado na vida real, aí sim ela propôs casamento para ele. Só que o sonho que ele teve foi um aviso, porque ele sacou que ela não queria nada com ele de verdade e que no futuro ele ia ser um problema, e que saiu fora. E a parte engraçada é que ela ainda deu um chute no toba do cachorro. Do cachorro dela. Ai, ficou engraçado pra caralho. Mas ali, a gente pega 2 pontos. Eu falo muito aqui, né? Então, reforça coisas que eu falo. Que eu vivo dizendo, elas não gostam de homens, certo? Elas gostam de conforto. Tanto no caso do Tom, quanto no caso do porquinho, elas só exploraram eles. A primeira, né, que a gatinha se fazia era esnobar o esforço do Tom. Então, ou seja, você trabalha, você tenta dar o seu melhor para uma jovem senhora. Qualquer outro que dê mais que você não vai dar conta de competir com todo mundo, não importa o quão pica você for. Aí, o que conseguir proporcionar mais, ela vai te largar, cara. Ela vai te meter o pé. Amor, lealdade, honra, isso aí não significa nada para a maioria delas. E outra coisa, a cara de nojo. Cara, tomar um fora é uma coisa extremamente humilhante, principalmente se for de uma pessoa que você está embebido de paixão. Então, é uma dor muito grande. Você vê a cara de nojo que elas fazem pro camarada comum. Vocês não vê o caso do Luva, por exemplo? Qualquer um que olha na cara dele sabe que ele não é um cara assim que chama a atenção pela aparência. Então elas têm nojo dos caras, mas só que por grana elas estão dispostas a se submeter. Por mais honesto que você seja, por mais bem intencionado,
Tudo isso aí não tem valor nenhum. Uma coisa que o Forever falou, que bastante verdade, é que quando a pessoa está apaixonada, ela não consegue sentir felicidade sozinha. Ela acha que a felicidade dela está naquela pessoa, ela não consegue ver outra coisa através do mundo. Ela fica dependente daquilo. E, na verdade, nós não precisamos de outra pessoa para nos completar ou ser feliz ou termos momentos felizes. Na verdade, o que acontece, a sensação de apaixonamento, amor, é reação química que tem o propósito de reprodução. E a propósito, a gente não está com essa intenção, né, de reproduzir-se. Então, não faz tanto sentido. O indivíduo apaixonado, ele não consegue ver o próprio valor. Aí eu vendo, né, aquilo lá, daqueles cara pobre dos desenhos, gastando as suas economias para impressionar quem que não estava nem aí para ele. E pensei o tanto que é bom quando você está na sua casa, faz aquela comidinha gostosa para você mesmo, caprichada, né? Cuidando dos mínimos detalhes. O que você faz para você, você tem um retorno. Já é uma coisa automática, né? Então é gratificante quando você faz as coisas para você. Por isso, se agrade com carinho, entendeu? Valorize quando você está fazendo as coisas que você gosta. Porque quando você tenta colocar as suas emoções ou seu valor em outras pessoas, elas se aproveitam de você. Aí eu volto, né, para a questão que eu falo em quase todo vídeo, quase toda live. Se você sabe que a pessoa não vai ter amor genuíno por você, vai ser condicionado ao que você pode proporcionar. Qual que é o sentido de estar com essa pessoa? Será mesmo que ela vale o seu esforço, né? O seu trabalho? Olha quantas horas você tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, para simplesmente tentar agradar uma pessoa que vai te responder com ingratidão. Eu ainda comentei no vídeo do Forever isso que eu quero dizer para vocês. Essa realidade desses desenhos que foram retratados já na década de 50, na verdade ele fala sobre o comportamento profano das fêmeas desde quando existe homem e mulher. Então, é só que começou a ser documentado, não tão... eu quero dizer assim, que não é uma coisa nova, que já há muito tempo já é alertado sobre o lado profano. E existem outros tipos de documentos, mas é óbvio que eu não vou me lembrar, né? Mas desenhos já da década de 50 é bastante interessante saber disso. Mas o que eu quero acrescentar? Se desde aquela época já existia o comportamento profano, desde a época das suas avós, né, que quem nasceu em 1950, na verdade elas eram moças, né, naquela época. Então quer dizer que elas nasceram em 1930, por aí. Então já falava sobre a angústia e o sofrimento masculino. Então o homem pobre, o homem mais humilde ou o homem o típico, beta, serve apenas para elas explorar ele emocionalmente e até financeiramente. Se naquela época a gente já tinha motivo suficiente para evitá-las, que dirá hoje que a gente vive em períodos de femimi absurdo, Lei Maria da Lenha. Então já não era bom naquela época, porque você tinha que lidar com o comportamento profano. Hoje em dia, além de tudo isso, você ainda está de pé e mãos atadas pelas leis e por essa nova cultura.
Então, em resumo, é isso. Se já não era bom, que dirá nos dias de hoje. Então, vou ficando por aqui. Um abraço. Bombeta.